Olá pessoal, bom dia, Fabiano aqui novamente. Hoje nós vamos falar sobre essas rotinas produtivas, né, encerrando essa série de rotinas que vocês possam estar usando aí, aprimorando, né, o uso do sistema de vocês. Uma coisa que é bem interessante que tem dentro do sistema é a nossa janela, que a gente chama de grid. Dentro dos grids a gente consegue fazer algumas modificações, personalizar eles para ficar mais fácil de vocês usarem ele para filtrar ou até mesmo para extrair as informações. 99% dos nossos grids tem um asterisco, como mostra aqui no slide, onde vocês podem clicar e adicionar ou tirar colunas, tá? Vou fazer isso na prática depois para vocês. Vocês podem reorganizar os filtros para uma melhor agilidade na hora de buscar uma informação. Vocês podem fazer agrupamentos também desses filtros. E ainda, se vocês precisarem, vocês podem extrair essas informações no Excel também. Vamos entrar aqui, ó. Os grids que eu falo são essas telas que a gente abre onde ali mostram o que já tem cadastrado para incluir cadastro novo. Essa janela aqui é um grid dentro do sistema, tá? Então aqui, esse aqui é o grid de empresa, né? Se a gente pegar aqui o cadastro trabalhador, por exemplo, ó, ele também vai abrir uma tela semelhante, né? Um grid semelhante àquele ali, onde também vai conter dados. Então o que vocês podem fazer nessas telas para poder ajudar vocês na hora de pesquisar? Primeiro que a nossa tela já consta com esse filtro suspenso aqui, né? Onde a gente digita ali uma informação ali, por exemplo, assim, ó, isso. E aí ele me filtra só o que está relacionado àquela palavra. Essas colunas aqui em cima, aqui, né? Se a gente arrastar aqui para o lado, a gente pode ver que tem bem mais colunas. Eu posso alterar elas. Posso vir aqui no asterisco e tirar ou colocar alguma informação. Por exemplo, eu não quero ali o estado. Eu posso vir aqui embaixo e dizer que eu não quero o F, ó. Saiu fora. Ah, não, eu quero. Mas eu também quero aqui o e-mail aqui da empresa. Também posso colocar. Eu quero o endereço. Posso colocar. Então ele vai criando ou tirando abas à medida que a gente pode ir adicionando aqui. Qual é a vantagem disso, né? Por exemplo, eu quero agrupar todas as razões sociais. Ó. Eu seguro aqui razão social e jogo aqui para cima. Ó. E aí ele vai vir no sinalzinho de mais, ó, e aí eu consigo ver detalhadamente cada um deles. É uma maneira de mudar o filtro, né? A forma de visualização de um filtro. Ah, Fabiano, não gostei desse jeito, prefiro do outro. Clica aqui e arrasta aqui para baixo novamente. E ele volta como é. Ah, Fabiano, eu gostaria de separar pelos códigos. Então, ó, seleciona aqui o código, arrasta para cima, e aí ele vai mudar o filtro ali para vocês, tá? Isso aqui vale tanto para todas as janelas que vocês abrirem e tiverem essas opções, vocês podem fazer essa mudança, ó. Por exemplo, vou pegar de novo o trabalhador. Se eu vier aqui, ó, eu quero agrupar pelas categorias dos meus funcionários aqui agora. Posso vir aqui e arrastar para cima, ó, e ele vai mostrar todo mundo que está em cada uma daquelas categorias. Então é uma maneira da gente trabalhar com os grids dentro dessas janelas aqui. Vamos voltar aqui na primeira de empresa, depois eu volto na de trabalhadora. Eu consigo gerar um relatório que pertence ao próprio grid aqui, com informações da empresa, mas também, se eu achar necessário, ó, eu posso exportar essa informação no Excel. Então eu também consigo extrair esses dados, né? E esses dados são essas colunas que a gente está deixando aqui em cima, vai extrair exatamente dessa maneira. Então por isso que a gente pode vir aqui no asterisco, ó, e tirar essas informações também. A mesma coisa, ó, funciona lá no cadastro trabalhador também, ó. Eu também tenho um relatório aqui, até esse relatório aqui no cadastro trabalhador é bem interessante, tá? Porque além, aí claro, ele não vai olhar os grids aqui, né? Você vai pré-visualizar, ele vai te dar as informações, só que você ainda consegue adicionar outras informações de dentro do cadastro colaborador nesse relatório exclusivo aqui do grid, tá? Então isso são maneiras de vocês trabalharem com as janelas que tem dentro do sistema para aprimorar o dia a dia de vocês dentro do escritório, facilitar, modificar. Dentro do sistema, ainda como eu mostrei, ele tem os relatórios, né? Dentro dos relatórios a gente tem do lado ali a central de relatórios. Para que serve a central de relatórios? Ela armazena informações de relatórios que vocês estão gerando dentro do INDP. Ele armazena por 7 dias, mas isso é editável, tá? Pode ser aumentado, assim como pode ser desabilitada também a central, se vocês acharem necessário. Qual é a vantagem dessa central de relatórios? Porque ela fica uma cópia de um relatório já gerado. Então vamos supor, eu fui ali e gerei um relatório, tá? Aí eu fui lá, modifiquei o relatório, passou alguns dias, eu fui lá e gerei um outro relatório, né? Aquele relatório antigo ainda permanece ali. Então, ou seja, eu consigo consultar uma informação gerada naquele dia. Então, por exemplo, ó, vamos pegar aqui, ó. Se eu vier aqui em relatórios aqui, por exemplo, vamos entrar aqui no resumo geral. Ó, aqui do lado aqui vai aparecer os últimos 7 dias de relatório gerado dentro do sistema. Então se eu vier aqui gerar um relatório aqui, ó, vamos pegar aqui novembro. Ó, vou gerar um relatório aqui de novembro e vou fechar.
ele vai gerar aqui, ó, foi gerado hoje, né, um relatório de resumo geral. E assim eu vou indo, vou trabalhando aos longos dos dias e vou gerando relatórios. Aí vamos supor, aí hoje é dia, isso aqui eu gerei lá em novembro, vamos supor que eu gerei na data correta lá. Agora em janeiro eu precisei gerar um relatório, né, de, de novembro de novo, gerei e percebi que tem alguma diferença no valor. Aí eu fico, não, mas peraí, eu tenho certeza que não eram esses valores que eu tinha gerado lá em novembro. Então o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui na central de relatórios aqui, ó, clicar 2 vezes no botão e ele vai me abrir o relatório como foi gerado naquela época. Então isso é bom para fazer alguma conferência, tirar alguma dúvida, será que houve uma alteração ou não teve. Então isso é bom também para algumas situações que vocês queiram fazer conferências, né? O Lerite, se vocês pegarem e clicarem nele, também tem ali. Então vocês podem ter esse armazenamento de informações, né, para bater os dados ali, tá? Então vocês conseguem manter. Aqui é 7 dias, mas como eu disse, ele é editável. Vocês podem aumentar, você pode diminuir esse tempo. Se vocês não quiserem essa central de relatórios aqui do lado, vocês podem desabilitar também ela é possível fazer a desabilitação dela, tá? Tanto que no próximo slide até a gente fala sobre isso, ó. Desabilitar a central de relatórios, onde é que fica isso, né? Fica dentro dos parâmetros, tá? Então, por exemplo, se eu vim aqui nos parâmetros, ó, configurações utilitários, parâmetros, ele vai pedir a senha do master, e aí eu posso vir aqui e pesquisar aqui, ó. Pode botar central, por exemplo, é mais fácil de vocês localizar. Central de relatórios, dias de cópias que os relatórios vão ficar salvos. Clica 2 vezes, ele já vai levar para a linha ali, ó. Eu posso aumentar essa quantidade de dias, tá? Se vocês acharem necessário. E se vocês quiserem também, vocês podem botar um 0 e aí ele vai desabilitar essa central, tá? Essa central ela tem uma base própria dentro do INDP, separada do INDP no caso, né, e dos outros sistemas. E aí quando vocês fazem um backup, ele também faz um backup desses dados ali que estão sendo gerados. Mas como eu disse, né, a central ela é justamente para fazer esse tipo de conferência ali. Vocês podem acessar ela de 2 maneiras. Vocês podem entrar em algum relatório que ela vai constar aqui ao lado, né, para vocês poderem emitir. Ou se vocês virem aqui no utilitário, vocês podem clicar aqui, ó, central de relatórios. E aí ele vai listar para vocês todos os que está sendo gerado. Outra rotina que é bem importante, até tem um webinar falando bastante, é a rotina sobre a convenção coletiva, tá? Fazendo a convenção coletiva dentro do sistema, vocês ganham um tempo. Porque a partir do momento que sai a convenção, vocês vão cadastrar ela dentro do sistema e dentro da própria tela de convenção, vocês já têm acesso à rotina de reajuste de salário e a diferença de dissídio. Ou seja, a partir do momento que cadastrou a convenção, você já consegue fazer tudo na própria tela aí para deixar pronto para o próximo a competência, para não ter nenhuma surpresa, né? Então, por exemplo, ó, eu venho aqui em cadastro, e venho aqui em convenção coletiva. Aí saiu lá a convenção coletiva, né? Vocês vão incluir ela, vão dizer qual é o sindicato que pertence àquela convenção, vão dizer qual é o tipo de acordo que saiu naquela convenção, tipo a convenção coletiva de trabalho, vão colocar a data da convenção, vamos supor que fosse agora em janeiro mesmo, né? 1/1 de 26, e qual a data do histórico aqui, 1/1 de 26. Aqui pode ser diferente, por exemplo, Fabiana, essa convenção era de novembro, né? Ela para ter saído lá em novembro de 25, mas devido aos embates de ida e volta com o sindicato e sindicato patronal, ela saiu somente em janeiro. Então a data da convenção é novembro, mas o histórico é agora em janeiro. Embaixo vocês vão colocar qual é o ano base que está sendo feito, né? E se tiver que recalcular uma folha, qual o período de recálculo? No caso aqui, como essa convenção seria, entre aspas, novembro, né? Eu iria colocar, eu quero recalcular as folhas de 25 até 31/12 de 25. E salvar. Que aí o sistema sabe que eu vou fazer um reajuste de salário, que vai valer a partir de janeiro, mas eu preciso recalcular as folhas de novembro e dezembro para pagar uma diferença, tá? Aqui embaixo vocês vão colocar quando é que vai ser pago esse dissídio, tá? Vocês vão aqui incluir. Aí no caso, como vai ser feito agora em janeiro, vamos botar em janeiro. Se tiver regime de caixa, pode mudar a data também aqui. E se por acaso, às vezes acontece, né, de uma convenção demorar muito para sair, aí vocês têm que colocar, às vezes a convenção permite que vocês paguem 2 vezes. Tipo, pode pagar em 2 prestações esse valor de dissídio. No caso aqui a gente já incluiu janeiro, a gente pode vir aqui e incluir de novo fevereiro e salvar. E aí quando o sistema calcular o dissídio, ele vai gerar já 2 folhas de diferença de dissídio, uma para janeiro e uma para fevereiro com os valores já embutidos, tá? Embaixo vocês vão colocar uma descrição. Eu recomendo que vocês coloquem uma descrição bem clara, porque essa descrição vai para dentro do histórico do colaborador, para informar o motivo desse reajuste, e essa informação depois será encaminhada no 2206 do E-Social, para informar na anotação da CTBS Digital o reajuste de salário que está tendo ali, tá?
Então, a partir do momento que vocês colocaram aqui essas informações, aí já quero fazer o reajuste, Fabiano. Clica aqui, ó, reajuste de salário, e ele já vai trazer para vocês a janela de reajuste, ó. Já trouxe lá tudo selecionado direitinho, basta eu vir aqui e confirmar qual é o percentual que teve de reajuste e mandar aplicar, ó, selecionar as pessoas e aplicar. Lembrando, né, que tem um webinar que explica toda essa tela aqui, né, mas só para fazer um resumo rápido, né, eu tenho filtros aqui que eu posso clicar aqui, ó, e fazer filtros, eu posso fazer filtro por cargo, ó, aqui é um grid, ó, pessoal. Tem aqui o asterisco ali, ó, eu posso aumentar ou diminuir as informações. Depois que é aplicado o reajuste, você já pode vir aqui, ó, e mandar calcular a diferença de dissídio também para os funcionários. Vocês podem selecionar eles, mandar calcular e depois ainda fazer uma consulta para ver como é que ficou o reajuste dentro daqueles meses ali. Estando tudo certo, efetiva, e aí já está pronto. Ou seja, dentro da própria tela de convenção coletiva, eu já cadastrei a convenção, já fiz o reajuste e já calculei a diferença de dissídio, tá? Então, a partir do momento que começar a surgir aí as convenções de vocês sabem que pode fazer tudo dentro de uma única tela, né? Outra rotina que é nova dentro do sistema, que saiu agora no ano passado, né, é a simulação de rescisão. Antes a gente tinha, como é que a gente fazia a simulação antes dentro do INDP? Era um modo meio arriscado, né? A gente tinha que calcular uma folha de rescisão mesmo dentro do INDP, e depois a gente tinha que excluir essa folha de rescisão, né? Então isso era meio perigoso, né? Eu poderia cometer o erro de deixar aquela rescisão ali por engano ou algo do gênero, né? Então a gente tinha que tomar cuidado com relação a isso, tá? Hoje existe já a rotina de simulação. Então vocês podem vir aqui dentro do sistema, ó, movimentação, rescisão e simulação de rescisão. Aí vocês vão fazer uma simulação da rescisão, o sistema ele vai armazenar dentro do INDP essa simulação. Por quê? Caso dessa simulação vocês podem gerar até TRCT, tá? E até aqui, ó, rescisão simulada, ó. Vocês conseguem gerar até um TRCT dessa simulação para mandar para a empresa lá. Aí, se eles aprovarem, dizer, não, é isso mesmo que eu quero, quando vocês entrarem dentro do cálculo da rescisão agora, ó, vocês podem vir aqui, ó, e marcar essa opção aqui, ó, carregar simulação. O que vai acontecer? Ele vai trazer essa simulação para vocês e aí vai facilitar já esse preenchimento ali. Vocês não vão precisar preencher todos os dados novamente da rescisão, né? Já estar ali pronto ali para vocês. Então, só para vocês saberem que tem já essa opção de simulação dentro do INDP, né? Então, aqui a janelinha de cálculo, né? A gente mantém o mesmo padrão para ficar fácil de vocês entenderem como fazer o cálculo da simulação. É como se você estivesse fazendo um desligamento mesmo dentro do INDP. Ó, o sistema já vai vir setado lá como simulada, e aí vocês vão poder gerar um TRCT dela ali, como eu havia dito. Tá? Dentro do sistema também tem algumas rotinas ali, que é o líquidos para banco, né? Que vocês podem gerar o arquivo de líquidos para mandar para o banco. A gente falou isso já num webinar desse de rotinas produtivas, quando a empresa tem a convenção. E tem alguns bancos que eles fornecem a exportação dos olerites, para a pessoa poder tirar lá direto na boca do caixa ou visualizar no aplicativo do banco. Por exemplo, dentro do nosso sistema, a gente tem a opção do exportação de olerite do Santander. Quem utiliza esse banco tem essa opção, líquidos para banco. Então, se a gente vê aqui no convênio bancário, ó, tem alguns bancos que quando vocês vão cadastrar, ele tem essa opção aqui, ó, de contra-cheque. E aí vocês também podem exportar para o banco, claro, tudo é cobrado, né? Os bancos cobram essas informações, né? Quanto mais recursos você quer usufruir, mais eles vão cobrar da empresa essas informações, né? Mas é para vocês saberem, porque às vezes eu vejo que tem clientes que pagam todos esses benefícios lá para o banco e acabam não utilizando. Eles têm dentro já embutido no líquidos para banco que eles geram lá, essa informação de contra-cheques ali. Então, dependendo do banco que vocês trabalham, vocês têm essas informações, tá? Então, sempre verifique se não for vocês ou o cliente de vocês, né, pedir para verificar com o gerente de contas se já tem essa opção também disponível no banco lá, na hora que vão fazer esse contrato do convênio bancário, para poder facilitar a exportação do líquidos para banco, tá? Dentro da DataSempro, a gente tem uma ferramenta que é o Web Sharing, tá? O Web Sharing vocês conseguem também enviar os olerites para os funcionários ou para empresas e as pessoas têm acesso pelo portal no site, né, pelo site, ou direto no celular. E aí elas podem visualizar o contra-cheque pelo próprio aplicativo. Então esse é um serviço que vocês podem contratar com o nosso time de vendas. Ele é um custo baixo, esse serviço, e ainda vocês podem repassar isso para o cliente de vocês como um benefício, né, como um custo na mensalidade que vocês cobram deles para facilitar. Com isso, vocês não precisam estar enviando para eles PDFs para eles poderem estar entregando os olerites. Isso também funciona para outros relatórios dentro do sistema, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Todo e qualquer relatório do sistema, que eu vou pegar, por exemplo, a folha analítica, ó.
ele tem essa opção aqui embaixo aqui, que é o botão do Web Sharing, tá? Quando vocês clicam aqui, ó, eu posso enviar o padrão ou enviar como um arquivo avulso, tá? Que daí o que ele vai fazer? Ele vai enviar para o e-mail de cadastro da empresa essa folha analítica. E aí vocês não precisam estar gravando, abrindo o e-mail de vocês e transmitindo essa informação. Essa pessoa ela vai receber uma notificação no e-mail dela, ela vai fazer um cadastro, primeiramente com usuário e senha daí, que ela mesma vai escolher, e aí ela vai ter acesso à ferramenta do Web Sharing. Com essa ferramenta, ela pode acessar por aplicativo ou por um portal as informações que vocês estão encaminhando para ele. A mesma coisa funciona para os Olerites, ó. Se vocês vierem aqui no Olerite, ó, vocês vão poder clicar aqui, ó, e aí vocês têm duas opções, ó. Envio único, aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar tudo que tiver de Olerite no mês ali e vai encaminhar um PDF direto para o e-mail da empresa, e aí é a empresa que vai se virar e imprimir e distribuir para os colaboradores. Ou se vocês usarem a opção de baixo, aí ele espalha para cada funcionário, porque daí dentro do cadastro do funcionário lá tem um campo de e-mail, né? Aí o funcionário vai receber, se é a primeira vez, ele recebe uma notificação, aonde ele vai fazer um cadastramento dessa informação, e aí ele vai poder acessar esse Olerite pelo site ou pelo aplicativo de celular, tá? Ele recebe uma notificação toda vez que é encaminhado um novo arquivo para ele. Então ele tem essa opção ali. Esse aplicativo de celular tem várias opções, né? O funcionário pode mandar uma informação para o escritório, ele tem como fazer isso. Ele também pode mandar para a empresa a questão de informações de atestado também. Essa ferramenta do Web Sharing dá para ativar uma opção que é o módulo de RH. Como é que funciona esse módulo de Vocês são um escritório ali, tem um cliente lá no interior, e aí vocês precisam fazer as admissões. E às vezes eles demoram para mandar os dados para vocês. Se vocês habilitam esse modo RH, dentro do portal do Web Sharing, ele consegue fazer os preenchimentos de dados do colaborador, e aí quando vocês abrem o sistema, né, vocês recebem uma notificação que tem uma nova pessoa a ser importada. E aí vocês podem importar essa informação através do Web Sharing. Então, para quem tem clientes longe, isso facilita bastante, tá? Então, essa ferramenta do Web Sharing ela é uma ferramenta que a Data sempre oferece. Então, caso vocês tenham interesse em adquirir essa ferramenta, aí vocês podem entrar em contato com um consultor de vendas. A gente tem dentro do sistema também, né, ali na parte do FGTS digital, a importação do saldo, tá, pessoal? Tem muita gente que desconhece isso, né? Agora tem bem pouco acontecido, né? Mas principalmente quando entrou o FGTS digital e a gente ia fazer um desligamento dos colaboradores, o que aconteceu? Qual era o cenário perfeito que foi oferecido pelo governo, né? Eles migraram os dados para dentro do FGTS digital, né? Baseado por tudo que estava informado na Cefip. E aí, com isso, quando você vai fazer um desligamento, na teoria, você tem todo o saldo que o funcionário contribuiu, foi descontado do colaborador lá dentro do FGTS digital. Beleza, né? Facilitando bastante, tudo certinho, ok. Mas em alguns casos, eles não conseguiram fazer essas importações de todos os meses. E aí vocês teriam três opções. Uma é ver o detalhado do FGTS digital e digitar os meses que faltam, ou digitar o total, consultando lá no extrato lá de FGTS, né, digitando o total lá, ou então, quem tem as folhas dentro dos sistemas ali, né, por exemplo, o funcionário sempre existiu dentro do INDP. Eu posso vir aqui e gerar esse arquivo aqui, ó, para fins decisórios. E aí eu posso gerar esse TXT e importar dentro do FGTS digital, que aí ele vai preencher os meses para trás que estavam faltando de dados, tá? Então, caso vocês peguem um trabalhador que ainda não tenha, por algum motivo, todos os saldos lá dentro, e esse funcionário sempre foi feito folha dentro do INDP, vocês podem exportar esse arquivo e importar lá dentro lá. Aí, ou então também tem a opção de consultar o saldo e digitar manualmente lá também. E fica a critério de vocês, né? Mas só para vocês saberem que essa opção também está dentro do INDP, né? Então, ó, tá aqui também o caminho, né? Dentro do sistema, tá? Tem como gerar guias também, né? Então a gente pode vir aqui, ó, entrar nessa opção aqui do FGTS digital, né? Que daí ele faz uma conexão com o site. O que é basicamente isso aqui, né? É um robozinho do sistema, né? Clicando para vocês. É como se vocês estivessem acessando o site e aí ele vai lá e vai fazer esse acesso para vocês. A mesma coisa aqui na parte do e-social, na DCTF Web. Só que daí o que acontece, né? Muitos de vocês já devem estar pensando, Fabiano, às vezes eu tento usar isso aí e não consigo, né? Eu clico aí, fica processando e nunca vem essa informação, tá? Por que isso acontece? Por causa dessa notícia que o próprio governo já divulgou, tá? O que diz essa notícia aqui para vocês, né? O governo, ele viu que tinha muitos sistemas fazendo esses robôs para facilitar a vida dos clientes. Que daí eu clicava ali, o sistema
por baixo dos planos autenticava com o certificado do cliente, ia lá, clicava nas opções e pum, e botava na tela a guia para vocês poderem imprimir. O governo viu que tinha muitos sistemas fazendo isso, e ele foi lá e fez o quê? Ele limitou esses bots que a gente usa, né? Então o que que acontece? Quando vocês tentam fazer os acessos em horário comercial, ele fica processando, 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 processando e não vai. Se vocês tentam fora do horário comercial, final de semana ou à noite, ele funciona muito rápido e 99% das vezes vocês conseguem gerar facilmente. Por quê? Porque aí não tem essa limitação que foi criada pelo próprio governo. Ó. Desde 25/9, né, eles começaram a fazer essa limitação de 23. Tá? Então, por isso que vocês, quando vocês clicam, às vezes, nessa opção aqui do sistema, que foi desenvolvida para agilizar de vocês encontrarem lá a guia da DCTF Web ou para gerar a guia do FGTS, e ele fica naquele eterno processando, é por causa desse bloqueio que foi gerado pelo governo, né? Até que a gente já colocou um alerta aqui, ó, quando vocês tentam entrar em horário comercial, dizendo que não é possível ali, tá? O governo, ele criou o Integra Contador, né? O que é o Integra Contador? O governo viu que tinha muita gente usando bots para poder pegar as guias, né? Todos os sistemas do mercado estavam fazendo uso desse recurso, e aí eles foram lá e fizeram aquela limitação. Então o que que eles fizeram? Eles criaram o Integra Contador. O que que o Integra Contador é? É uma API do governo, aonde o governo oficialmente permite que vocês façam esses acessos, tá? Porém, o que que acontece, né? Então eu deixei aqui alguns sites para vocês, ó, que é o Integra Contador aqui, né? Que é onde ele vai estar unificando as informações para vocês poderem ter acesso às guias de forma mais rápida, né? No caso, são as guias geradas pela Receita Federal. O FGTS Digital ele não entra ainda no Integra Contador, eles não disponibilizaram isso. Mas a guia da DCTF Web, ela já está disponível no Integra Contador. Então, no Integra Contador, o que vocês podem fazer? Vocês podem fazer um cadastro lá no site deles, né? Só que o que acontece? Eles cobram por essa quantidade de consultas que vocês fazem, né? Então, dependendo do plano que vocês pegarem, ó, ele vai cobrar um valor para vocês ali, para vocês poderem fazer essas consultas e obter essas guias de forma mais rápidas, né? Nada impede de vocês entrar no portal do ECAC, botar um certificado, ir lá, clicar nas opções e gerar guia. Isso continua funcionando normal. Mas se vocês precisarem de uma agilidade, eles disponibilizaram essa API, né? Porque eles viram que estava todo mundo usando robôs, para vocês poderem, então, ter o acesso. Dentro do INDP, essa API já está disponível, tá? Aqui dentro, ó, tem a API Integra Contador, onde vocês podem vir aqui, ó, e fazer o cadastro dos dados que vocês estão assinando lá junto com o governo, tá? Então vocês vão fazer o preenchimento aqui, vão fazer a autorização, porque daí ele autoriza o sistema a ir lá buscar as guias para vocês, e aí vocês podem cadastrar as empresas que vocês querem ou não, né? Porque como isso é um custo que vocês vão estar pagando ali, né? Que eles vão cobrar de vocês por consultas, vocês podem habilitar para as empresas que vocês querem ou não. Então isso fica a critério de vocês, tá? Então essa API a gente já colocou dentro do INDP e ela vai vir também para o contábil e também vai vir para o fiscal em seguida, tá? Então esses outros sistemas também vão receber ela. Depois disso estar salvo aqui dentro, aí aqui na movimentação, ó, vocês vão ter acesso a gerar a guias, ver a declaração completa, consultar o recibo da declaração, consultar o schema de XML da declaração ou transmitir a declaração também pelo sistema. Então, para o IDP hoje, é que nem eu disse, é só a guia do e-social que está disponível, né? Mas para o fiscal e para o contábil vai ter bastante guias, né? Aqueles SPEDs lá vão estar todos aqui dentro, né? Então vai ser bem bacana para essa parte também do fiscal. Como eu disse, não é custo nosso, tanto que isso aqui é um site do governo, ó, Cepro, é da Cepro lá do governo, não é nosso. Então vocês podem contratar direto com eles e aí vocês só vão ativar dentro do sistema para o sistema saber que vocês têm autorização de poder ir lá e pegar esses dados dentro para facilitar as guias, tá? Então, vocês sabem que tem esse recurso ali disponível ali, né? Então o webinar de hoje foi essas dicas rápidas ali que a gente queria passar para vocês, né? Vou pegar aqui o chat aqui, vou dar uma lida aqui. Vamos ver o que tem de perguntas aqui. O Helder mandou bom dia, a Kátia também, né? Bom dia, pessoal. A Valdirene ali, bom dia. A nossa CST ainda não foi homologada, porém tenho rescisões a fazer. Tentei lançar como adiantamento de dissídio, mas não abre. Tenho que cadastrar a CST? Não, o adiantamento de dissídio, se você quer fazer um adiantamento ali, né? Tu pode cadastrar aqui dentro, ó. Até no webinar lá de dissídio a gente fala sobre isso. Então você pode vir aqui na convenção coletiva aqui, ó. Incluir, né? Aí você tem aqui as opções aqui, ó. Convenção, outras convenções, né? Ou então, você pode fazer também dentro do trabalhador
Na hora que você for gravar, você também pode colocar como um aumento espontâneo para aquele funcionário também, tá? São algumas opções ali. Mas na hora que tiver cadastro lá na dúvida, você pode também ligar para o suporte ali, o pessoal também dá uma auxiliada com relação a isso, né? Uma outra pergunta aqui da Valdirene aqui, né? Na simulação está excluindo o aviso prévio, onde que eu vi. Fui calcular uma rescisão e não apareceu os avisos, somente carregando as simulações. Não saberia te dizer se está tendo uma falha ou não, teria que fazer algum teste, tá? Mas se você percebeu isso, é bom a gente dar vou pedir pro pessoal dar uma analisada ali e fazer alguns testes com relação a isso, tá? Da Valdirene aqui também, né, com relação à multa do FGTS, aparece na rescisão simulada, porém sem correção. Tem algum projeto para incluir ou digitar o saldo atual? Assim, o que que acontece? Quando a gente faz a simulação ali da rescisão, né, a gente vai simular os valores, né, que está sendo atribuído e vamos simular a geração do TRCT, né? Então, mas tem uma requisição para também gerar alguns relatórios do sistema com relação a isso, né? Obviamente que o que que acontece? A multa do FGTS ali, né, o valor total é baseado em cima do saldo que tem lá no FGTS digital, né? Então teria que, igual o cliente teria que ir lá pegar essa informação e trazer pelo sistema, né? Mas sim, há um projeto para ter a questão da multa também ali, tá? Kátia, eu perguntei porque os valores não estão sendo puxados de rescisão, por isso achei que deveria aguardar. Como podemos fazer a conferência de informe de rendimentos, né? Ah, sim. Não, na verdade, ali, se tu tiver um funcionário desligado, né, naquele ano, o informe de rendimento deles ali vai ter que trazer essa informação. Esse camarada aqui, ó, quando você gera ele aqui, ó, tem que cuidar só dessa opção aqui, ó. Por exemplo, se eu deixar do 25 aqui e deixar só como tá aqui, eu vou pegar só quem tá ativo. No caso, se eu quero pegar todo mundo de 25, o correto é botar o ambos, porque eu tive pessoas que foram desligadas ao longo do ano e eu quero gerar o comprovante de rendimento dessas pessoas ali. Não sei se nessa base tem alguém inativo em 25. Não tem. Mas sim, ele iria gerar, né? Então tem que tomar cuidado com relação a isso, tá? Na dúvida, dá uma ligada pro nosso canal de suporte ali, que a nossa equipe dá uma olhada ali com relação a isso, tá? Bom, como não teve mais nenhuma pergunta ali, pessoal, eu vou estar então encerrando aqui a live, tá? Então, mais uma vez, obrigado pela atenção de vocês e até o próximo webinar, tá, pessoal? Se cuidem, bom trabalho, bom almoço para quem já for almoçar e até o próximo webinar. Não esqueça de ver também o webinar de contábil fiscal, né? Prestigiar os colegas. Abraço, até o próximo.